Obrigado, André, aos guerreiros que estão aqui até o final do dia. O André vai pagar a rodada aí de cerveja e de tudo aí fora quando a gente acabar. Bom, a ideia, o André, quando deu a ideia de a gente fazer isso, eu acho bastante interessante. Claro que o que eu vou colocar aqui para vocês vai acabar algumas coisas superpondo no que a gente conversou no dia a dia, não tenho dúvida, porque as aulas acabaram abrangendo uma boa parte dos temas mais quentes mesmo. Meus conflitos não mudaram até agora. Então, falando um pouquinho em próstata, isso eu mesmo já mostrei recentemente, então acho que um dado que foi publicado logo depois da apresentação da ASCO, que é o Titan, que é um uso de apalutamida com bloqueio androgênico nos pacientes com câncer de próstata metastático sensíveis à castração, é um cenário que vai mudar a prática. A gente ainda não tem a aprovação para esta indicação da apalutamida, mas ela deve chegar em breve para essa indicação. Então, todo mundo viu que a adição de apalutamida em quem faz ADT mostrou um ganho de sobrevida global e um ganho de sobrevida livre de progressão, que eram os dois endpoints primários desse tratamento. Bastante importante citar aqui que a gente não tem a sabedoria do uso concubinado com a quimioterapia, acho que isso fica ainda em dúvida. Importante de efeito colateral da apalutamida, ela aparentemente tem um pouco menos de efeito colateral no sistema nervoso central do que, por exemplo, a enzalutamida, então pode ser uma preferência nesse aspecto. Compensação, ela tem um pouco mais de hipertensão e, por exemplo, rash cutâneo também, se bem que o rash cutâneo importante, graus 3 e 4, assim por diante, é uma incidência relativamente baixa com o uso de apalutamida. A gente já falou um pouquinho sobre os dos Taxel. O Enzamet também foi mostrada, basicamente a mesma população, que a gente pode chamar a atenção nesse estudo, que tem duas pequenas diferenças. A principal é o fato dos pacientes do braço controle fazerem realmente bloqueio androgênico com algum outro antiandrógeno, tipo bicalutamida, flutamida, assim por diante. Esse foi um estudo, na verdade, feito pelo grupo ANZUP, que é o grupo australiano e neozelandês, é um grupo realmente de iniciativa de investigador, de uma maneira geral, não foi um estudo pharma-sponsor completamente, o que também dá uma liberdade para um desenho um pouco melhor. E é um estudo onde a maior parte dos pacientes, perto dos outros dois, o ARTES, o Titan e o Enzamet, tem mais pacientes que usaram Docetaxel em concomitância, como eu já falei para vocês, 45% dos pacientes utilizaram. O endpoint primário do estudo foi atingido também, uma redução do risco aí de morte bastante importante. A gente vê que é sempre mais ou menos os mesmos valores, né? 33%. Tanto o Enzamet quanto o Titan reduziu o risco de morte. Então, a gente trazendo esses dois estudos, a gente está trazendo mais duas novas opções de tratamento para os pacientes no cenário sensível, castração metastático. As toxicidades, elas poderão ser e fazer parte da nossa escolha, trazendo junto ao arsenal de docetaxel e abiraterona que a gente já tinha. Acho que o custo vai ser bastante importante na discussão do que a gente vai colocar, não só a experiência e talvez o perfil de toxicidade baseado em cada paciente. Para mim, uma das coisas mais interessantes desses dois estudos que eu trago para a prática é realmente o não uso concomitante, e eu coloco em xeque e não recomendo o uso sequencial, digo que virtualmente em quase todos os pacientes, que era algo muito atraente que a gente tinha antes. Eu digo que hoje eu não uso concomitante virtualmente para nenhum paciente. Sequencialmente eu faria docetaxel e seguiria com um desses agentes. A gente já comentou isso, as toxicidades são relativamente parecidas, a gente consegue ver que qualquer grau, virtualmente todos os pacientes têm, e mais ou menos 40% dos pacientes têm grau 3 ou maior, com uma taxa de descontinuação mais ou menos parecidas. As terapias subsequentes também, a gente já comentou um pouquinho maior no Enzamet do que no Titan, na verdade. Isso são dos pacientes que realmente receberam terapia. A gente vê quem recebeu terapia importante ali no braço, que seria o ADT mais o antigo antiandrógeno, quase metade dos pacientes receberam algum tipo de terapia. E em relação à qualidade de vida, a gente vê que o Titan não teve um benefício diretamente em relação a isso, e a gente não tem os dados do Enzamet. Falando um pouquinho de rim, a aula que o Bradley deu, bastante importante, então a gente já sabe isso desde 2017, a apresentação na ESMO, foi a primeira grande mudança de paradigma no tratamento. Então, desde a chegada em 2006, publicações dos usos dos TKIs, que na verdade a gente teve uma avaliação indireta de ganho de sobrevida por conta do histórico que a gente tem, mas a gente não conseguiu mostrar nenhum estudo que realmente os pacientes tiveram ganho de sobrevida. Foi a primeira vez que a gente mostrou um ganho de sobrevida global com um tratamento versus o que era o padrão sunitinib.
Então foi o estudo Checkmate 214, um pouco mais de 1.000 pacientes, mais ou menos um quarto desses pacientes eram de bom prognóstico, o resto era de risco intermediário e alto, e o endpoint era primário nesta população para 3 endpoints, taxa de resposta, sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Esse estudo foi positivo e a gente consegue ver o endpoint primário, na verdade, aqui embaixo, que era a população de risco intermediário e alto, uma redução no risco de morte na publicação do segmento de 30 meses de 34%, tá? Realmente um ganho de sobrevida global bastante importante, na população ITT também, e não demonstrado ainda na população de risco favorável, mas a gente consegue ver também que o número de eventos é bastante pequeno. A taxa de resposta chama muito atenção, resposta completa, em torno de 10% na população ITT, pulando para 11,3% na população de endpoint primário, e sendo mesmo na população de bom prognóstico, a gente já comentou em torno de 8%. Então, realmente chama atenção as taxas de resposta. A gente sabe que os pacientes respondedores completos, mais de 90% estão com a doença realmente controlada, então, aparentemente, é o maior benefício para esses pacientes. Não é uma publicação ainda, mas acho que a gente tem que ficar atento. O Carlos comentou isso, e realmente é uma grande mudança. Pacientes com diferenciação sarcomatoide tiveram um impacto bastante importante. A taxa de resposta é de 56%, uma resposta completa de 18% nos pacientes que fizeram nivolumab e ipilimumab. O componente sarcomatoide tem interferência com a chance desse paciente ser de risco intermediário ou alto risco, e tem também uma correlação com a expressão de PDL1 maior, a gente sabe que isso aumenta um pouquinho, tá? E na combinação de nivolumab e ipilimumab, houve ganho de sobrevida global dobrado para os pacientes que fizeram combinação, um pouco mais que o dobro, na verdade, versus os pacientes que fizeram sunitinib, que vai com números muito parecidos com a literatura. E a grande crítica e discussão, vou mostrar para vocês o 426, é que aqui não teve uma reavaliação central sobre a avaliação sarcomatoide. A gente vai ver que no 426 essa resposta foi até um pouco melhor. Que é esse outro estudo publicado recentemente, na verdade segunda-feira, aprovado agora no Brasil, um desenho muito parecido com o Checkmate, mas aqui o endpoint primário na população ITT, independente do risco, independente da expressão de PDL1. Que a gente consegue ver também um ganho de sobrevida global, uma redução do risco de morte de 47%. É importante a gente citar que o hazard ratio ele talvez não seja o melhor endpoint para imunoterapia. A gente gosta de ver o final da curva. A gente sabe que o final da curva é importante. Às vezes você não consegue ter uma redução de risco calculado pelo hazard ratio, que aparentemente aqui é até mais impressionante do que o Checkmate 214, mas vai ser importante ver o platô dessa curva mais para frente. Ganhou o PFS, como era de se esperar. Em geral, a doença é adicta à via do VEGF. E aqui sim uma taxa de resposta bastante impressionante, 59%, sendo que tem 5,8% de resposta completa, quer dizer, a gente está falando em mais ou menos metade dos pacientes respondendo completo. E a atualização que fizeram na ASCO sobre a avaliação de RECIST, de 9% de resposta completa, é bastante importante a gente citar que essa é uma avaliação de somente doença mensurável, não é de RECIST. Então, quando a gente fala RECIST versus RECIST, é praticamente metade. Um terço dos pacientes aqui eram de bom prognóstico, então é uma população um pouquinho diferente, que é muito mais dependente do VEGF, então isso talvez possa ter também algum tipo de impacto. Como a gente já mostrou, a taxa de resposta, aqui são os pacientes sarcomatoides, a taxa de resposta, a gente vê que não consegue mudar muito, né? Dos 56 vão para 58, quer dizer, não teve um grande impacto nessa combinação. A gente consegue ver de sunitinib 32%, então aqui quase que truco qual estudo praticamente de TKI a gente viu nesses tumores que tem 32% de resposta, né? Então, provavelmente é uma população realmente que tem uma diferenciação sarcomatoide, mas não é tão igual à população do estudo Checkmate 214. Rapidamente, que não entrou ainda, eu acho que deve demorar um pouquinho para chegar, mas é o estudo de avelumab e coaxitinib, e ele só deu o endpoint de sobrevida livre de progressão. Aqui o endpoint primário na população PDL1 para PFS, PDL1 para sobrevida global e ITT para sobrevida global. E ele, por enquanto, só tem os dados de progressão na população PDL1, com boas taxas de resposta, mas até menos resposta completa do que o próprio Pembro-Iax, em torno de 3,5% de resposta completa. Para a gente fazer um sumário dessa eficácia, a gente consegue ver as taxas de resposta variando de sunitinib, a combinação de IP e nivo para intermediário e alto risco, e das combinações com axitinib em relação à resposta e resposta completa. Quando a gente fala em toxicidade, as toxicidades são diferentes. A toxicidade do nível IP é uma toxicidade aguda nos 4 primeiros ciclos, bastante importante, às vezes, de uma maneira geral, numericamente menores que o sunitinib no estudo,
mas quando vem é bastante importante. Uma taxa de descontinuação de 22%, é importante lembrar que pelo protocolo teve toxicidade para descontinuava as duas drogas, o que aumenta um pouquinho essa taxa de descontinuação versus outros. Mas 60% dos pacientes precisaram de alguma dose de corticoide, 35% precisou de doses altas de corticoide. Cosaquinib, e axitinib, por exemplo, diarreia é um problema crônico, a gente pode escolher o que é melhor, você ter uma diarreia grau 3, sei lá, 10 episódios por dia por 1, 2 dias, ou você ter uma diarreia grau 2, que são 7 episódios por dia, você vai ter por 30 dias todos os meses. Então é um pouquinho da gente pensar sobre isso. E o uso contínuo dessas drogas podem acabar fazendo isso, você vai fazer 2 drogas por muito tempo. Dica, se você suspendeu o axitinib e a diarreia melhora em 24, 48 horas, provavelmente está falando de diarreia relacionada ao TKI, e no estudo, inclusive, era permitido você descontinuar uma das drogas. Se eventualmente essa diarreia continuar, você tem que tomar cuidado e pensar que essa diarreia pode ser uma colite relacionada ao imunoterápico. Urotelial, acabou de falar, o Bradley acabou de mostrar os dados do estudo de fase 2 do erdafitinib, isso deve ser aprovado no Brasil nas próximas poucas semanas. Então, o erdafitinib é um inibidor da FGFR, a maior parte dos pacientes nesse estudo, 75% dos pacientes tinham mutações de FGFR3, uma pequena parte, 25%, tinha principalmente fusão de FGFR3, alguns poucos pacientes FGFR2. Essa foi a dose que ficou de 8 mg. Os pacientes poderiam, de acordo com o valor do fósforo, subir a dose para 9 mg. A endpoint primário do estudo era taxa de resposta a pacientes bastante politratados, pacientes com doença visceral. Quando a gente avalia ali os critérios de Belmont, são critérios de segunda linha, mas a gente consegue ver que tem doença principalmente hepática, que é de bastante mau prognóstico, tem vários pacientes, e que a gente consegue ver que a taxa de resposta é bastante impressionante, mais de 40% dos pacientes tendo uma resposta, 76%, 40% tendo resposta objetiva para o RECIST, mais de 70% tendo algum grau de resposta, isso quase que independente da linha. Quando a gente avalia os pacientes que mais respondem, os pacientes com mutação de FGFR3 têm muito melhor resposta do que os pacientes com fusão, isso é bastante importante. E como já foi citado também, aparentemente os pacientes que têm alterações de FGFR3 não respondem à imunoterapia. Então tem o dado aqui, que foi mostrado do estudo de erdafitinib de fase 2, a gente tem os dados do estudo PURE-1, que foi mostrado hoje mais cedo, que é pembrolizumab neoadjuvante, a análise genômica mostrou que os pacientes que tinham FGFR3 aparentemente não tinham nenhuma grande resposta com pembrolizumab. Existem os dados do Flatiron, com 164 pacientes nos Estados Unidos, entre quem era positivo e negativo, a diferença das curvas é bastante importante para quem é positivo e para quem é negativo, e tem uma análise do Checkmate 275, que é o estudo de nivolumab em segunda linha, que diferentemente dos outros estudos não mostrou nenhuma grande diferença em relação a querer FGFR positivo ou não. Se a gente for colocar pela avaliação molecular, provavelmente deve, e o racional é que faça a diferença, a gente sabe que a linhagem grosseiramente, da diferenciação desses tumores é diferente, então os tumores FGFR vêm de tumores em geral papilíferos, vêm de tumores que têm aquela linhagem luminal papilar, e os pacientes que eventualmente respondem pouco à imunoterapia versus outros pacientes que podem eventualmente responder à imunoterapia. Uma taxa de progressão relativamente interessante, principalmente sobre vida global. A gente olha isso aí, parece os estudos de primeira linha de platina, e se a gente olhar os estudos de segunda linha, nenhum estudo praticamente atingiu aí 14 meses de sobrevida mediana para esses pacientes. Eu acho que isso deve mudar a conduta, a gente deve com certeza ser a droga pós-falha de platina mais imuno, mas provavelmente a gente vai ter que discutir bastante se não vai ser de repente a segunda linha para os pacientes que estão progredindo a platina e que têm uma mutação por conta de ausência de resposta imuno e eventualmente maior benefício a essas medicações. São novos efeitos colaterais, são basicamente efeitos colaterais pela droga mesmo, a gente tem que ficar atento com hiperfosfatemia e as alterações oculares, eu acho que talvez as lesões de pele também são talvez as principais alterações que a gente deve ficar de olho. Não deixo de falar, porque provavelmente isso será publicado, prova assim que for mostrado durante a ESMO, que é o estudo INVIGOR 130, que mostrou, dentre um dos endpoints combinados do estudo, que era sobrevida livre de progressão e sobrevida global, um dos endpoints foi positivo, que é sobrevida livre de progressão, ainda não tem evento suficiente, eles não vão dar a sobrevida global na ESMO. Provavelmente isso deve ser como tem sido ultimamente publicado no mesmo dia, então eu já estou colocando como publicação do ano de 2019, fazendo um exercício futurístico nas próximas semanas. Não esquecer, 29h30, quem ficou aqui, guerreiro, o evento do Geo Review. Obrigado.